Vamos fazer uma leitura em Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Gálatas 4, 22, 23. Nós vamos continuar observando, então, hoje aqui, uma perspectiva bíblica sobre a família, baseados nesse momento na história narrada nas Escrituras de Abraão, né, de servo de Deus. Hoje nós vamos ver então a questão da paternidade dele. Nós lemos aqui em Gálatas 4, 22 o seguinte: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Então, nós vemos que Abraão, cujo nome significa, vocês lembram? Pai de multidões, pai de nações, multiplicidade, né, de filhos, indica isso. Ab é pai, e a sequência aí o sentido de multidões, de povos. Bom, apesar de Abraão ser chamado de pai de muitos, o pai de multidões, nós vemos que ele tem 2 tipos de paternidade. Ele teve aqueles filhos com a Quetura, né, no final da vida, mas esses praticamente não são narrados. Os filhos, assim, de destaque nas Escrituras a respeito de Abraão, até porque eles estabelecem um termo comparativo, são justamente esses 2. Aquele que é chamado um filho que ele teve na carne, nós vamos ver um pouquinho disso a respeito do Ismael, e o filho da promessa, que é o Isaac. Então, o que nós vemos aqui são 2 tipos de paternidade. Mas nós vamos começar a refletir a respeito do que aconteceu, o que gerou esse tipo de situação. Existia, da parte de Abraão, um profundo desejo de ser pai. Certo? Nós poderíamos enumerar algumas razões para isso. Primeiro, o desejo natural de um homem bem casado, como ele era, de ter um filho dentro do seu casamento. Tá certo? Como servo de Deus, também um segundo aspecto, como um servo de Deus, Abraão tinha o desejo de cumprir aquela ordem que foi dada no passado, aos seus antepassados. Multiplicai-vos, povoai a terra. Aliás, irmãos, aqui cabe uma observação. Outro dia eu ouvi um pregador dizer que essa ordem dada lá no passado denotava uma diferença com relação ao período que nós vivemos. Mas eu questiono, né, a vocês, em que momento nós vemos Deus revertendo essa ordem? Lembra onde? Não? Eu também não encontrei até agora. Essa ordem ainda está valendo. Lógico que nós temos o bom senso, né, o bom senso de manter um certo controle devido às circunstâncias de vida de momento. Mas a ordem de Deus de povoar, de buscar ter filhos, não foi rescindida, não foi revogada. Quem aqui conhece
expressão, eu tenho ouvido a expressão, explosão demográfica. Ainda falam disso nas escolas? Falam? Alguns, mais ou menos. Eu pergunto isso porque, quando eu estudava, naquela época, se falava muito nisso, a respeito disso. Foi uma falácia que se criou, criando uma imagem de que o mundo estava superpovoado. Isso não é verdade, irmãos. É mais uma das mentiras, né, aliadas ao evolucionismo, etc. É mais uma das mentiras criadas. E muitas vezes as pessoas hoje buscam ter poucos filhos por muita preocupação material. Como eu disse, a gente tem que ter bom senso. Não é sair pondo filho no mundo aí de qualquer jeito e depois não ter como criar. Ser irresponsável. Certo? Que fique registrado o que eu estou dizendo aqui. Mas, essa coisa, não, eu vou ter só um filho, porque esse mundo está cheio, é mentira. Nós vivemos em alguns centros, e conhecemos muitos centros superpovoados, mas basta você, não precisa pegar um avião e olhar as extensas faixas de terra totalmente desocupadas no planeta. Basta você pegar um carro e sair por esse imenso Brasil, e você vai ver que tem muito espaço para acomodar todas as coisas. Bastaria ter bom senso. Tem espaço para os animais, tem espaço para plantar, tem espaço para a gente morar. Tem muito espaço ainda. Tá? Deus não revogou isso, ainda hoje, nos nossos dias. Então não pense, eu vou ter só um filho para dar para ele do bom e do melhor. Isso é ideia do mundo, consumista. Pense sim, eu quero ter filhos na medida que o Senhor me proporcionar. Seja responsável, mas o crente ele deve ter o desejo, como Abraão tinha, de gerar uma semente para o Senhor, descendência para o Senhor, de nós termos filhos e criá-los para o Senhor. O pastor Calvin, uns anos atrás, pregou na nossa igreja, e ele citou algumas coisas interessantes. Enquanto os crentes estão se deixando levar e seguindo por isso, e tendo poucos filhos, tá certo que a multiplicação do cristianismo não depende só dos filhos, nós temos que pregar o evangelho. Mas é óbvio que dos lares dos crentes, né, ali está o maior celeiro em potencial de futuros crentes. São dos nossos filhos, pelo menos deve ser assim. Enquanto os crentes estão seguindo esse controle de natalidade, os muçulmanos estão multiplicando seus filhos. Percebe? O mundo está sendo superpovoado por um lado e muito pouco povoado por outro. Bom, no tempo de Abraão, então, né, nós estamos falando dos nossos dias, mas no tempo de Abraão tinha muito mais espaço. Ele tinha o desejo de cumprir a ordem que foi dada aos seus antepassados. Deus deu essa ordem lá no começo para Adão, e isso aconteceu. Adão, a descendência dele se multiplicou, se corrompeu, foi destruída, e quando Noé saiu com seus filhos da arca, Deus renovou essa ordem. Leia lá Gênesis 1 para Adão e Gênesis 9, você vai ver claramente Deus reforçando essa mesma ordem para Noé, Sem, Cão e Jafé. E depois não tem revogação disso. Não precisa ficar repetindo uma coisa cuja ordem já foi dada lá atrás. Como um homem rico, nós já vimos nas nossas mensagens anteriores
que Deus abençoou Abraão de uma maneira que ele realmente ficou bem abastado. Ele enriqueceu, tinha muito gado, muitos bens. Ele tinha, pelo menos num certo momento, 318 empregados, servos dele, na sua casa. Isso era um exército. E literalmente, em um dado momento, ele usou esses homens como um exército, quando ele foi resgatar o Ló, Então, como um homem rico, ele poderia ter muitos filhos, na verdade. Então, ele tinha esse desejo natural, esse desejo de cumprir o mandado de Deus, se Deus permitisse. Há casos que não tem como mesmo, mas ele tinha esse desejo, e como um homem rico, ele tinha todas as condições para ter, não só um, mas vários filhos. Mas também, nós vemos que ele, ainda mais sendo um homem rico, ele tinha o desejo de ter um filho também por um outro problema. Você constrói um patrimônio, você quer ter para quem deixar. E nós lemos, vamos lá para Gênesis, nós vamos começar a acompanhar aqui com os textos aquilo que eu vou dizer, capítulo 15. Gênesis capítulo 15, nós vemos que Abraão tinha esse desejo de ter um filho para quem deixar aquela herança. Diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, ainda aqui chamado Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então nós vemos aqui uma certa queixa de Abraão. Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar, não tema, eu estou cuidando das coisas, estou guardando você, não tema, Abraão. Mas ele disse: Senhor, o Senhor tem me dado tudo, mas o que o Senhor vai me dar? Eu não tenho filhos, tudo que o Senhor me der, eu vou deixar para um criado na minha casa, um Damasceno. Ele não é nem da minha descendência. O Eliezer era o mordomo de Abraão, era aquele que comandava os empregados. Ou seja, ele próprio era um empregado, um servo na casa de Abraão. E Abraão, vendo, não tenho filhos, vai acabar ficando para um empregado. Eu e Sara estamos ficando velhos e vamos deixar para eles. Sem contar, irmãos, então essa preocupação, esse desejo de Abraão, ele também se soma àquela questão que não era só porque Deus mandou, ou porque o homem tinha o desejo, mas porque era importante o homem ter filhos. Nós lemos lá no Salmo 127, meus irmãos devem lembrar, que falam que os filhos são como flechas, na aljava. Vamos ler lá, vamos lá, Salmo 127. Deixa marcado aqui Gênesis, porque a gente já vai voltar para ele, tá? Salmo 127, versículos 3, a partir do versículo 3 aqui diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Ter filhos, e ter muitos filhos, não era só um sinal de bênção, de prosperidade, mas
era onde uma casa era estabelecida, onde ela era fortalecida. Quando diz aqui, eles falarão com seus inimigos à porta, uma família onde as pessoas se deparassem crescida, um grande número de irmãos. Opa, essa casa aqui tem que ser respeitada, porque tem homem aí para defender ela. Mas uma casa talvez onde chegasse ali só tem um velhinho, sem filhos, ela não era vista com aquele peso, com aquela autoridade, com aquele respeito. E na verdade, se nós vermos isso aqui, teria muitas coisas. Não existia aposentadoria naquela época, então os filhos se tornavam a força de trabalho para dar sustentação. Lógico, Abraão, sendo um homem rico, ele tinha seus empregados para trabalhar por ele, para cuidar do gado, para arar a terra. Mas um homem não tão rico quanto ele, a mão de obra empregada geralmente era dos filhos. O pai trabalhava até os filhos crescerem e eles iam sendo sustentados, até os filhos terem força e eles também começarem a trabalhar e chegar num certo momento em que eles vão suprir, eles vão trabalhar e sustentar a casa e cuidar dos pais. E isso tem sido uma verdade até dias recentes, né? E na verdade é uma coisa que na prática ainda tem que ser preservada de certo modo, porque embora a gente tenha um sistema previdenciário, a gente sabe que é bem precário, né? E infelizmente nós vemos muitas famílias, para a gente retratar o que a Bíblia diz aqui, nós vemos quantas famílias têm destruídas e desestruturadas, né? E os filhos que abandonam os pais, nós já falamos sobre isso antes. Filhos que desamparam seus pais. O que foi que ocasionou isso? Tem os pais que desamparam os filhos e tem os filhos que desamparam os pais. Os dois lados da questão são errados, são ruins, são consequências do pecado. Mas a Bíblia coloca pais que cuidam dos seus filhos. Eles têm filhos e trabalham e cuidam deles, e os filhos também amparam seus pais. Eles são flechas, elas na aljava dos pais, são força, são poderio, né? É isso que é o sentido. Bom, todas essas coisas demonstram motivos que Abraão tinha realmente para ter esse desejo de ser pai. Ele recebeu a promessa de Deus. Aqui mesmo, voltando para o capítulo 15 de Gênesis, nós vemos que ele recebeu essa promessa de Deus e que ele teria esse filho. Logo depois de ele se lamentar com Deus, né, de argumentar, o Senhor vai me dar o quê? A questão é que eu não tenho filhos. De uma certa forma que Abraão estava... Tudo que o Senhor possa me dar nessa terra aqui não vai me ser de muita serventia, mas talvez ele quisesse chegar justamente nesse ponto aqui, né? E Deus disse para ele, versículo 4 do capítulo 15, vamos ler aqui. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, ou seja, o Eliezer, o mordomo, ele diz, este não será o teu herdeiro, mas aquele de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Ou seja, aquele que você mesmo vai gerar. Então, diz o versículo 5, então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Abraão creu na promessa de Deus. Ele realmente confiava em Deus. Ele creu
na promessa de Deus, vejam, ele está prometendo aqui um filho, e não só um filho, mas ele promete que desse filho seria gerado uma descendência numerosa. Então, essa foi a primeira vez que Deus prometeu um filho a Abraão. Isso se repetiu pelo menos por mais 2 vezes. Mas aconteceu um problema, irmãos. Nós já falamos um pouquinho disso aqui antes, quando nós falamos do erro que Abraão cometeu. Nós vamos voltar a esse aspecto. Porque como nós lemos lá em Gálatas 4, esse primeiro filho foi chamado filho da carne. Não é aquele filho que veio segundo o propósito de Deus. Não era isso que Deus tinha prometido para Abraão. O problema da ansiedade que ele tinha, esse desejo de ser pai era tão grande que parece que ele não pensou 2 vezes. Nós vemos aqui, Deus prometeu um filho e ele não duvidou, ele creu. Amém? Ele creu. Mas logo depois, irmãos, nós lemos que Sara se encheu de dúvidas, de receios, porque ela já era uma senhora idosa. E nós temos muitas vezes a tendência de olhar mais para as questões materiais. Nós muitas vezes pensamos, não vou conseguir isso, ainda que Deus diga, né? Sara chegou a esse ponto, ainda que Deus tenha dito que nós vamos ter um filho, isso não é natural. O que ela pensou então? Talvez meu marido Abrão ainda possa gerar filhos. E de fato Abrão, ainda apesar de ser um homem idoso, nós vemos que ele era vigoroso. E não só ele teve esses filhos, o Ismael e o Isaque, mas teve filhos com uma idade ainda mais avançada com a quietura. Então o problema não era tanto com relação a Abrão, mas Sara enxergou uma inviabilidade de ela ser a geradora desse filho. Porque Deus tinha dito a Abrão, como nós lemos agora há pouquinho, né? Deus disse que o Eliezer não ia ser o herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Bom, o Ismael saiu das entranhas de Abrão. Ele foi gerado pela semente de Abrão. Sara pensou nisso. A ansiedade dela de ter um filho era tão grande que ela até pensou então num meio, talvez. Cuidado, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Quando nós começamos a pensar, talvez Deus queira fazer isso de tal jeito, e a gente acaba agindo pela carne, sem buscar real orientação em Deus. Isso pode ser aplicado em vários aspectos na nossa vida, tá certo? Você começar a maquinar coisas, você ter uma ansiedade tão grande de não saber esperar em Deus, e você começar a caçar um jeito de fazer, e de se dar desculpas para fazer até coisas erradas, para alcançar aquilo. Se dando justificativas. E Sara teve essa ideia. Bom, Deus disse que da tua semente vai ser
gerado das tuas entranhas, Abrão. Então, quem sabe, está aí minha serva, Agar, gera um filho com ela para nós. E o Abrão, naquela ansiedade por todos esses aspectos que nós já vimos antes, queria tanto ter um filho, parece que não parou muito para pensar. Da mesma maneira que Deus tinha falado com ele, será que Abrão não podia ter feito isso agora? Falar para Sara, espera aí, Sara, vamos orar, vamos falar com Deus, ver se Ele confirma que é isso mesmo o caminho. Não é o que nós lemos. Abrão foi um grande servo do Senhor, mas ele não é perfeito. Isso também não deve servir de desculpa para a gente errar, como ele errou. Amém? Mas nós temos uma maneira de entender mais ou menos o que passou na cabeça do Abrão. Uma coisa que naturalmente passaria na cabeça, talvez de todos nós, de qualquer um de nós. Mas ele não se voltou à oração, não. Deus já tinha falado com ele outras vezes, por que não voltar, buscar, Senhor, né, fala comigo. Hoje Deus não fala conosco assim diretamente, Ele fala por meio da sua palavra, Ele nos mostra coisas na nossa vida. Ore, né? Ore buscando que Deus te mostre, que te dê convicções para agir. Mas não haja na dúvida. Tudo aquilo que é feito na dúvida é pecado. Vai nos levar a pecar. Adão, na ansiedade, se deixou levar, e isso fez eles, de fato, tropeçarem. Vamos ao capítulo 16. Diz assim, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Versículos 15 e 16. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Bom, ele tinha 86, a Sara, semana passada, acho que eu falei alguma coisa, semana passada retrasada, de diferença de idade deles, 6 anos, são 10 anos, tá? Então aqui nós vemos, né, um casal de 86, 76 anos, Sarai viu, não tem jeito, Abrão, desse mato não sai coelho não, então vamos pensar num outro jeito, tá? E teve essa brilhante ideia, e Agar deu esse filho que, como nós vimos lá em Gálatas, esse é o filho da carne. Ou seja, eles estiveram pela carne, não pela promessa de Deus. Foi o jeitinho humano, foi o jeitinho do homem que fez aqui. Isso pode ilustrar muitas coisas na nossa vida, irmãos. Bom, isso não quer dizer que esse filho era abominado por Deus, e nem odiado, desprezado por Abrão. Ele não foi aquele filho que veio da maneira que Deus tinha preparado para Abrão e Sarai. Mas Agar, né, eu vou falar aqui, eu acredito que todo mundo aqui conhece a história. Agar, quando engravidou, passou a debochar de Sarai. Então aquilo que Sarai pensou que seria uma solução, uma bênção, ela vai gerar um filho para nós, eu vou poder dizer, esse filho é nosso, foi gerado no ventre dela, tipo barriga de aluguel, né? Mas não aconteceu isso. A Agar passou a debochar, zombar, afrontar a patroa, a dona dela, ela era uma escrava.
de uma maneira tal que a Sara não suportou aquilo. E Agar acabou tendo que fugir, né? Fugiu de Sarai, mas Deus disse para Agar: não, volta. Deus iria querer que Agar e Ismael se apartassem, mas não naquele momento. Eles seriam amparados por Deus através de Abrão, na casa de Abrão, por alguns anos. O nome Ismael quer dizer aquele que Deus ouve. É um nome bonito. E Deus ouviu ao clamor até da própria Agar. Bom, mas quando ele tinha mais ou menos 14 anos, foi que a Sara engravidou de Isaac. Isaac nasceu, né? Sarai, já chamada Sara aí, desmamou o Isaac e o Abrão fez uma grande festa por isso. Mas o rapazinho, Ismael, o irmão mais velho, aquela rixa continuava ao longo do tempo. O conflito no lar que foi gerado por esse equívoco, por esse erro de Sara e Abraão. E esse rapaz, como a sua mãe tinha sido ousada de debochar, de zombar da sua própria dona, sua ama, o Ismael fez a mesma coisa. Foi onde Sara não suportou aquilo, né, e exigiu, requereu. Olha a mulher submissa, hein? Mas aqui a Sara, que era um modelo de submissão, aqui ela não suportou, e as palavras dela mencionadas aqui parecem não só uma recomendação, um pedido a Abraão, mas uma exigência que ela fez. Não dá, esse Ismael, esse moleque ousado e debochado, ele não vai herdar com o meu filho. Capítulo 21. Eu quero relatar aqui a dificuldade da situação do próprio Abrão. Capítulo 21 de Gênesis, versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Eu enfatizei isso quando nós vimos a respeito do casamento. Não foi por causa de Agar, foi por causa do seu filho. Por eles para fora, Ismael não era o filho da promessa, ele já tinha Isaque aqui no capítulo 21. Mas essa palavra foi pesarosa para Abrão, foi difícil ter que despedir o seu filho. Ele amava Ismael. Versículo 12 diz: porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Parece cruel nós vermos o que Abraão fez, mas notem, ele fez não só porque a Sara tinha pedido, mas porque Deus mandou. Irmãos, aqui tem um aspecto que nós temos que observar. O Abraão não foi cruel
jogou o filho fora, jogou no lixo. Não, havia uma promessa de Deus, de que Deus abençoaria aquele filho. Deus disse para Abraão: faça o que Sara te falou. Eu vou cuidar dele. Eu vou fazer dele também uma grande nação, porque ele é a tua descendência. Eu vou abençoar Ismael. Foi difícil para Abraão acatar o pedido de Sara. Não foi sem sacrifício que ele acatou a ordem de Deus. Nós pensamos muito naquele outro caso, quando Deus pediu o sacrifício de Isaac. Nós vamos falar sobre isso ainda. Mas geralmente nós esquecemos dessa parte aqui, não é verdade? Isso aqui foi tão difícil para Abraão, talvez, quanto o episódio do sacrifício de Isaac. Ele teve que confiar em Deus. Ele teve que confiar. Deus disse que vai cuidar. Eu tenho que pôr meu filho para fora. O meu filho, que eu amo. Mas eu vou ser fiel, vou ser obediente a Deus. A questão é que Abraão amava Ismael, mas ele amava mais a Deus do que o seu filho. O mundo vai dizer que isso é errado. Mas, irmãos, isso é uma coisa que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Eles não são mais importantes do que Deus na nossa vida, por mais que eles sejam importantes. Eles têm que aprender, os nossos filhos têm que aprender a importância de Deus na nossa vida. Amém? Para que eles também aprendam a reconhecer a importância de Deus. Se você criar seu filho mostrando que ele é mais importante que tudo na vida, você está cometendo um grave erro. Então, onde tem pais que super protegem seus filhos das coisas erradas, onde tem mãe que esconde coisa dos seus filhos, das suas filhas para os seus pais, para os seus maridos, você está ensinando alguma coisa muito errada e está contribuindo talvez para conduzir seu filho para o inferno e para a destruição do seu próprio lar. Cuidado com o que você ensina. Você mentir, omitir, você está mostrando para o seu filho que ele é mais importante do que a sua fidelidade a Deus. Você tem que mostrar para ele: eu não vou esconder, eu não vou ocultar, eu não vou te poupar, eu não vou mentir por sua causa. Porque a minha fidelidade a Deus é maior do que a minha fidelidade a você. E você tem que aprender isso. Pulando a página. O filho da promessa veio. Capítulo 17. Nós falamos sobre o filho da carne. Aqui não é o fim da história de Ismael. Mas nós vamos falar um pouquinho de Isaac, para chegar lá também. O filho da promessa veio só aos 100 anos de idade de Abraão. Tinha 86, quando veio Ismael. 100 anos agora vem o Isaac. 14 anos depois. A promessa de Deus demorou para vir, né? A gente entende assim, para Deus não demorou. Ela veio no tempo certo, onde Deus pode mostrar o seu poder. Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim,
Eis a minha aliança contigo. Desculpem. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e à tua descendência depois de ti. E te darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Ainda pula para o 17, vamos lá. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Então aqui nós vemos essa nova promessa de Deus, né? Ainda não é a última, essa nova promessa de Deus: eu vou dar, ano que vem ela vai ter esse filho. Tá. Mas notem, aqui ele fala de Ismael ainda. Deus prometeu que faria dele gerar também uma grande nação, assim como Deus reforçou quando disse a Abraão para despedir o Ismael. Mas ele reforça: em Isaque é esse o filho da promessa, aquele outro é o filho da carne, esse é o filho da promessa. É nele que eu vou cumprir as minhas promessas para você, é por meio dele. A minha aliança com você vai ser com ele. Então, notem que essa promessa veio novamente, mas sob também a ordem de obediência de Abraão e da sua semente. No versículo 1 que nós lemos, Deus disse: anda em minha presença e ser perfeito. Veio uma ordem a Deus, da parte de Deus para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Seja fiel, Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou cumprir aquela promessa que eu já te fiz lá atrás. Irmãos, eu volto a dizer isso sobre nós. Você que é crente, pai, mãe, nós temos uma aliança com o Senhor. Amém? Nós temos uma aliança com o Senhor. No dia em que nós nos rendemos aos pés de Cristo, ali foi estabelecida uma aliança entre nós e Deus. E nós também, como pais, temos o compromisso de criar os nossos filhos para o Senhor. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Agora há pouco nós dissemos, o crente deve buscar ter filhos. Mas não é filho para jogar no mundo, é ter filho para criá-los para o Senhor. Se eles vão mesmo se converter, enfatizo isso não está ao nosso alcance de determinar, mas nós temos que orar por eles, nós temos que agir no ensino, no exemplo. E é isso que nós vemos em Abraão. Quando eu disse agora há pouco o que ele fez mesmo com Ismael, talvez Ismael, aquele rapazinho, tenha ficado revoltado na hora, né?
Meu pai está me pondo para fora? Mas Abraão estava mostrando para ele: Ismael, eu tenho que obedecer a Deus. E o tempo que Ismael viveu com Abraão, o que é que vocês acham que Abraão ensinou para ele? Talvez a Agar, sendo uma egípcia, tenha passado muito das coisas que ela trouxe da sua terra. Mas Abraão, como pai, eu tenho a certeza que ele ensinou durante aqueles anos, e talvez esse fosse o propósito de Deus manter Ismael durante aqueles anos na casa de Abraão, não só de preservar, de cuidar dele, mas que Abraão pudesse estar criando aquele menino na palavra de Deus, no temor de Deus verdadeiramente. Isso é uma responsabilidade nossa também. Nós lemos aqui, quando Deus falou a Abraão, que também no versículo 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Então ele também riu. E depois, quando Deus renovou a última vez a promessa, Sara, escondida dentro da tenda, também se riu. E ela tentou negar isso, né? Mas Deus disse, ela riu. Mas por causa desse riso aqui, já foi dada a ordem de Deus a Abraão: você vai pôr o nome no seu filho, ele vai nascer e o nome dele vai ser Isaque, que quer dizer riso. E depois a Sara também riu, seu filho vai chamar riso. Mas esse riso, que talvez aqui fosse um riso de descrédito, um riso de ironia, talvez, se tornou em riso de alegria. Assim veio Isaque. Irmãos, aqui também tem uma coisa: aquele riso de Abraão não foi legal. O riso de Sara também não foi legal. Não foi correto. Mas Deus é assim. Se eles riram por desacreditar de Deus naquele momento, por algum tipo de ironia, mas Deus é assim na sua misericórdia, né? O filho de vocês vai chamar riso, até para vocês lembrarem que vocês riram quando eu disse que ele viria. Mas ele vai se tornar em outro tipo de riso para vocês, vai ser riso de alegria, de bênção. A misericórdia de Deus é assim. É claro que Deus amou, que Abraão amou muito a Isaque, né? O filho, o herdeiro desejado, veio. Aos 100 anos de idade, finalmente Deus deu. Abraão já tinha um filho. Mas agora ele teve um filho que ia ficar com ele, e um filho que ele teve com a sua amada Sara, com a sua mulher amada, a mulher da sua mocidade, como usa a expressão bíblica, né? Como diz a expressão bíblica. E mais do que isso, aquele filho era o cumprimento da promessa de Deus. Como é gostoso a gente ver alguma bênção alcançada e saber, poder se deliciar com aquilo, com a certeza de que aquilo veio de Deus para nós. Foi Deus que me abençoou. Eu não merecia, não tinha como, mas Deus fez. Aquele filho foi fonte de grande alegria para aquele casal.
E principalmente porque ele veio já numa velhice de ambos, né? Uma velhice avançada. Mas aí, Gênesis 22, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Nós não vamos ler o texto todo, porque é longo, de 1 a 18. Mas todo mundo aqui conhece a história. Deus chamou Abraão e ordenou, vai... Vamos ver, só o versículo 1 e 2 aqui. Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. E lá foi Abraão levar aquele filho amado para ser ofertado. Versículo 16. Diz assim: e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Sim, todos nós sabemos, Abraão obedeceu aquela ordem terrível. Pega o teu filho único. O Ismael ele já tinha despachado por ordem de Deus, mandou embora de casa, agora só ficou Ismael em casa. E Deus diz: pega o Ismael agora, o Isaque, desculpem. O Ismael já foi, só tem o Isaque em casa. Pega o Isaque agora e vai e sacrifica ele. E o menino foi sem entender também, né? Chegando lá, já tinha um bom discernimento para perceber: pai, está aqui, né? Todo o material, lenha, tudo para fazer o sacrifício, a oferta, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Ele não sabia que era ele mesmo. Mas a resposta de Abraão para o seu filho, qual foi? Deus proverá para si o cordeiro. Nós lemos lá em Hebreus 11 uma explicação bem clara daquilo que Abraão pensou. Hebreus 11, versículo 17. O autor de Hebreus aqui diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, quer dizer, a promessa que tinha sido dada antes. O autor de Hebreus aqui observa que Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. A essa altura da vida, Abraão já sabia muito bem que Deus seria fiel em toda a promessa. E Deus tinha dito: desse filho que eu te dei, eu vou fazer uma descendência. E agora Deus manda ele sacrificar Isaque. Não foi uma fé cega. Abraão foi sabendo que Deus faria de alguma maneira que, mesmo que ele tivesse que chegar ao ponto de imolar seu filho, que Deus reverteria aquilo. Confiança plena. Irmãos, mais uma vez Abraão aqui mostrou como no episódio de Ismael, agora isso se repete com Isaque, ele demonstra ao seu filho a sua extrema obediência a Deus. Isso é muito diferente do que, às vezes aparece algum maluco, né? Eu lembro uns bons anos atrás, lá no interior, de um caso de um pai que
parece que não chegou a matar o filho, mas isso correu ali pela cidade, que ele tentou matar o seu filho dizendo que Deus tinha dito para ele fazer, sem sentido nenhum. É coisa de maluco. Talvez ele tenha, com nervosismo, alguma coisa, desejado matar a criança e depois quis dar desculpa, né, de que tinha sido Deus que tinha falado com ele. Não era esse caso de fanatismo de Abraão. Foi um caso consciente de obediência. Deus disse que em Isaque será feita uma grande descendência. Não é possível que Deus me deixe sem o Isaque agora. Ele não vai fazer isso. Eu vou ver o que Deus vai fazer e eu vou confiar. Ele me mandou fazer, eu vou fazer. Nossa obediência a Deus tem que ser maior, como eu disse agora há pouco, do que nossos cuidados, nossos desvelos para com os nossos filhos. O nosso cuidado para com os nossos filhos tem que ser consequência do nosso temor a Deus, mas aquilo não pode se tornar maior. Isso seria como a idolatria, você adorar mais a criação, a criatura, do que o Criador. Entendeu a comparação, hein? Deus agiu dessa maneira com Abraão, e a lição de fé e obediência de Abraão foi dada ao seu filho Isaque também, uma lição prática. Só depois Isaque pôde entender o que era a circunstância, que até ali ele era o sacrifício. Mas Deus proveu ali um cordeiro que foi colocado no lugar. Aliás, é interessante essa passagem, né? Porque é tido... A região de Moriá era a região da cidade de Salém, próxima de Salém, que era uma cidadezinha pequena ainda, aquela lá de Melquisedeque, que Abraão conheceu antes, e é uma região de algumas colinas, algumas montanhas, então era chamada a terra de Moriá. E é dito, depois que Abraão construiu o templo no monte de Moriá, talvez crendo que tenha sido naquele monte onde Abraão foi ofertar Isaque. E é ali que foi construído o templo, onde as ofertas, os sacrifícios eram prestados. Outros entendem que talvez o Salomão tenha errado quando construiu naquele monte, que tenha sido em outro daqueles montes, que seria justamente onde Jesus foi sacrificado, que era numa colina, num monte chamado Gólgota, do lado de fora da cidade. Bom, mas de qualquer maneira foi nessa região, nesse mesmo lugar, onde futuramente seria Jerusalém. Tá? Toda essa lição de fé de Abraão nos traz uma lição, como pais, para nós darmos lições práticas de fé aos nossos filhos. Que os nossos filhos possam ver em nós um temor, uma obediência a Deus, parecido, semelhante com o de Abraão. O cuidado de Abraão com seu filho foi tamanho que mais tarde ele teve a preocupação de que seu filho não se casasse com mulheres daquela região, porque em torno de Abraão estavam aqueles povos ainda idólatras, totalmente idólatras, os cananeus. Mas ele mandou aquele mesmo empregado, Eliezer, ir buscar uma mulher na parentela dele. Isso faz cair por terra, irmãos, segundo eu posso entender, aquela teoria que eu comentei outro dia, né? Que alguns dizem que quando Terá saiu com Abraão lá de Ur, que o próprio Abraão talvez fosse um incrédulo, um idólatra. Não. O Abraão era um homem temente a Deus, com certeza. Quanto a Terá eu não posso garantir, mas eu acredito que sim também. E Abraão era um homem temente a Deus. E aquela família temia a Deus, mesmo no meio da idolatria que existia ali na Caldeia, em Ur. Tanto que quando ele
quis casar seu filho, ele buscou na sua família, porque ele sabia que era uma família que temia Deus. Então, é onde o Eliezer foi lá e trouxe Rebeca, que era filha de Jetro, que era filha do Naor, filho do Naor, né? Que era irmão de Abraão. No capítulo 24, como o tempo está avançado, nós não vamos ler essa parte, tá bom, irmãos? Mas eu acho que é importante a gente mencionar esses cuidados de Abraão para com seu filho, não só na criação dele. Isaac aqui já era um homem, mas Abraão, como um pai, ele teve esse cuidado. E funcionou. Vamos dizer, como dizem por aí, a química entre Isaac e Rebeca foi perfeita, né? A expressão que usam por aí. Por quê? Olha, o Eliezer chegou lá naquela terra e explicou a situação. Olha, meu patrão, meu senhor, Abraão, né, parente de vocês, me mandou buscar aqui. Uma mulher de Deus colocou justamente a Rebeca no meu caminho. E o irmão da Rebeca disse, olha, vamos ver, né, isso. Mas por fim questionou ela, você está disposta a ir com esse homem? E ela largou sua família lá, estou. Nem conhecia o noivo. Mas parece que ela também confiou, né? E ela foi. E a narrativa da Bíblia diz que de longe, quando ela estava chegando, ela já avistou Isaac. E perguntou, quem é aquele homem? Ele falou, esse é o seu noivo. É o meu senhor. E Eliezer contou para Isaac tudo o que tinha acontecido e eles se uniram. E foi um casamento. Viveram felizes para sempre? Não, isso não existe. Eles tiveram seus problemas também, como todo casal. Mais tarde a gente fala um pouquinho disso. Mas só para a gente concluir, irmãos, em capítulo 25 de Gênesis, tem uma coisa, um detalhezinho que eu acho interessante na morte de Abraão. Gênesis 25, 8. E Abraão expirou morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente de Manre. Como eu comentei semana passada, junto de Sara, naquele campo onde tinha a sepultura, né, de Sara. Seus dois filhos, Ismael e Isaque, se uniram para sepultar seu pai. Isso me faz entender que o respeito de Ismael para com Abraão prevaleceu, mesmo seu pai tendo posto ele para fora de casa, naquela altura da vida. Ismael se uniu a Isaque. Mais tarde, a descendência deles gerou um conflito que dura até os nossos dias, né? Mas eles se uniram nesse momento, em memória, em respeito ao seu pai. Abraão foi um pai amado por seus filhos, com toda certeza. Caso contrário, isso não aconteceria. E por amor a Abraão, Deus abençoou seus dois filhos. Basta você ler os versículos seguintes aqui, esses que nós lemos agora, tá? Como ele fez, a gente sabe muito bem, de Isaac saiu Jacó e a nação de Israel, está aí presente, tudo que Deus fez, né? Seus descendentes, os profetas, os apóstolos, os reis, que coisa maravilhosa que Deus fez a partir daqui. Abraão foi o ponto de partida para tudo isso que Deus fez, que a Bíblia nos descreve. Mas também Deus abençoou grandemente
a descendência de Ismael. E saíram muitos povos dele, que hoje estão meio misturados, né? Mas estão presentes aí também. Mas Deus abençoou a descendência deles por amor a Abraão, por fidelidade de Deus, as promessas que ele tinha dado àquele seu servo, Abraão. Irmãos, é importante a gente pensar nisso, que Deus há de abençoar nossos filhos também por meio da nossa fidelidade, de alguma maneira. Vale a pena sermos fiéis a Deus, ainda que talvez nossos filhos não entendam em um certo momento por que é que nós estamos agindo daquela maneira. Por que é que nossos pais insistem em fazer determinadas coisas? Às vezes nós não entendemos, mas talvez mais tarde nós enxergamos, né? E os nossos filhos também hão de enxergar talvez certas coisas que vão fazer com que eles olhem para nós com mais respeito, mais amor, e melhor do que isso ainda, que eles possam perceber que a vida deles é abençoada graças à fidelidade que seus pais tiveram a Deus. Amém?